Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. Então vamos entender um pouco disso. Vem comigo. Distribuição da população mundial. A população mundial, primeira coisa que a gente deve saber é que ela não é distribuída igualitariamente em toda a sua superfície terrestre. Quais são as razões para isso não acontecer? Alguns lugares existirem mais pessoas e outros lugares menos pessoas. As razões são os fatores naturais, o desenvolvimento econômico de determinada região, econômico e industrial, bem como fatores de ordem social e também histórico. Esse histórico, o que levou determinadas populações serem mais desenvolvidas do que outras, influindo na concentração populacional de um lugar em detrimento de outro. A população mundial atual é composta por cerca de 7,88 bilhões de pessoas e continua crescendo anualmente, porém, já num ritmo mais lento do que antigamente, se comparado a períodos anteriores. O crescimento populacional ou crescimento demográfico mundial, você pode usar qualquer um dos termos, é calculado a partir do saldo entre o total de pessoas nascidas vivas e o total de mortes em um determinado período de tempo. Olha o detalhe, o continente asiático é o mais populoso, com destaque para a China e Índia, que sozinhos reúne pouco mais de 1/3 da população mundial. Essa figura aí, embora ela esteja em espanhol, mas como ela é uma figura que mostra de maneira bem interessante, uma ilustração muito bem feita, eu escolhi ela, mas o entendimento vai dar na mesma coisa. Então mostra que em 1974 haviam 4 bilhões de habitantes, 1987, 5 bilhões, 1999, 6 bilhões, 2012, isso é tudo dado segundo a ONU, 7 bilhões, 2027, já que já está em 7,8 bilhões, a previsão é que chegue a 8 bilhões e por volta de 2046, levando-se em consideração que o ritmo está menor. Então você poderia dizer, em 2046 vai ter muito mais gente. Se toda a população mundial estivesse num ritmo de crescimento de taxa de natalidade alta, mas não vem ao caso. Então a previsão é que em 2046 haja 9 bilhões de pessoas. Desde a Revolução Industrial, século XVIII, o crescimento da população mundial tem sido explosivo e constante. Tanto que atualmente somamos cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Mas, uns 10 a 12 mil anos atrás, os seres humanos deixaram de ser nômades. Olha a figura aí, ainda estavam nessa fase aí, 10 mil a 12 mil anos atrás, né? Vivendo de um canto a outro, de acordo com o que havia para sobreviver em determinado local, seja animal, vegetal, né? Os seres humanos deixaram de ser nômades, caçadores, coletores, para estabelecer um estilo de vida sedentário, fixo num canto, podendo então cultivar a agricultura e também cuidar, pastorear animais. Assim, surgiu a agricultura, a domesticação de animais e foram criados os primeiros assentamentos, as moradias em grupo das pessoas. Estima-se que naquela época havia cerca de, olha só o detalhe, hein? Estamos falando de 7,8 bilhões e nesse período estima-se que havia apenas 1 milhão de pessoas vivendo no mundo. Hoje 1 milhão é uma favela bem povoada, né? 10 mil anos depois, por volta de 1800, no alvorecer da Revolução Industrial, né? Estima-se que foi atingido o número de 1 bilhão de seres humanos na Terra. Esse número dobrou em apenas um século depois, em 1930, somando 2 bilhões de pessoas. A população mundial era de 2,6 bilhões de pessoas em 1950 e vai crescendo, e aí você percebe que em intervalos de tempos menores, isso que a gente tem que prestar atenção. Chegou a 5 bilhões em 1987 e em 1999 a 6 bilhões. Em outubro de 2011, a população mundial era de
7 bilhões, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo a organização, a população mundial deverá aumentar em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, passando os atuais 7,8 bilhões para 9,7 bilhões em 2050 e pode chegar a 11 bilhões em 2100. Esse crescimento tão drástico é devido ao aumento do número de pessoas que sobrevivem até a idade reprodutiva e está acompanhado de mudança nas taxas de fertilidade. Estas tendências terão repercussões importantes para as gerações futuras. Dependendo do país, poderá ser importante, porque reduziu a taxa de crescimento e, portanto, diminui alguns custos que o Estado tem para poder bancar essa taxa de natalidade alta, mas, por outro lado, alguns países que vão entrar nesse processo ou que já estão de envelhecimento da população também têm outros custos, que já não mais para crianças e adolescentes, população jovem, mas para a população idosa que também tem seus custos do Estado que não são nada também baratos. Tanto um como o outro traz seus custos para os países. E aí, os fluxos migratórios fazem parte da história da humanidade. Quando a gente fala sobre a população mundial e seus fluxos ou seus movimentos migratórios pelo mundo. Então, eles fazem parte da história da humanidade desde a pré-história. Ao longo do tempo foram motivados de acordo com o contexto histórico, social, político e territorial. Desde então, ocorrem migrações por razões variadas, como a busca por melhores condições de vida e a fuga de guerras e conflitos. Então, em todos os casos que você vai ver no mundo, inclusive no Brasil, sempre as pessoas estão saindo de um lugar, mas não é por acaso, é porque elas estão em busca de melhores condições de vida. E aí, quando você diz melhores condições de vida, se você está numa guerra, você não quer ficar na guerra também, você quer ir atrás de um lugar que você tenha paz, tenha melhores condições de viver. Se você está numa condição de perseguição religiosa, você também vai sair daquele lugar em busca de outra região que possa trazer essa liberdade de religião e trazer melhores condições de vida também. E aí nós temos um mapa que mostra esse fluxo migratório pré-histórico que começa aí no continente africano, é uma das teorias entre 100 mil anos atrás a 200 mil, 150, 200 mil anos atrás, e esses fluxos migratórios se perpetuam pela Ásia, pela Oceania e pelo continente americano. Lembrando que no continente americano tem duas teorias importantes, que tanto ela que vem pelo Estreito de Bering, num momento em que estava todo congelado e permitiu essa passagem da Ásia para a América, como também dessas ilhas ali na Oceania da Polinésia, tem inclusive a seta demonstrando essa passagem por viagem de canoa, chegando até a costa do continente americano. Muito bem, já entre o século XVI e XIX, grande parte dos fluxos migratórios ocorreu no contexto do colonialismo europeu. A expansão e a exploração territorial, bem como a busca de fontes de matérias-primas, olha o detalhe, e novos mercados consumidores impulsionaram o fluxo migratório das potências europeias da época para o continente americano, asiático e africano. Nesse período, ocorreu a migração forçada para o continente americano de uma grande população de africanos escravizados. Por isso que tem essa ilustração forte, mostrando que o colonialismo foi uma maneira de massacre para esses povos que foram explorados, muitos deles no continente americano, seja os astecas, os incas, os maias, ou outros povos que estavam aqui na região da América do Sul. Então, tanto dizimação desses povos, como exploração daqueles que viviam aqui como força de trabalho. No século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, o fluxo migratório passou a ser maior no sentido contrário, saindo dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos da Europa e principalmente para os Estados Unidos e Canadá. Lembrando que como os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, saiu fortalecido, saiu um país rico dessa situação, então os outros países pobres passaram a migrar para esses dois países da América do Norte em busca de melhores dias,
que os Estados Unidos têm recebido muitos migrantes de várias partes do mundo. É comum a saída, chamado de emigrante. Quando você chega no lugar, você é um imigrante. Quando você sai do seu país, você é um imigrante. É muito comum essa saída de países mais pobres para países vizinhos que possuem economia mais estáveis. Aí na figura a gente mostra, embora ela seja atual, mas mostra ainda uma tendência de países pobres da América do Sul, da América Central, principalmente da América Central, em busca de uma chegada no território americano, passando, claro, pelo México. Aí você tem uma caminhada de mais de 7 mil pessoas fazendo uma marcha em direção aos Estados Unidos. Hoje a burocracia está um pouco mais pesada. Você tem que primeiro esperar no México a autorização americana para depois poder entrar no território americano. Vejo destaque de alguns motivos ou questões que provocam o deslocamento das pessoas. Uma delas é econômica, é a principal motivação da atualidade. Outras são as políticas, que ocorrem com frequência. Durante crises políticas acontecem as guerras, as ditaduras, enfim. Os desastres naturais, como aconteceu agora recentemente no Haiti, no passado várias vezes, terremotos principalmente. E questão cultural e religiosa nos grupos sociais que migram para outro local com o qual se identificam, como os muçulmanos que migram para Meca a fim de facilitar a prática de sua religião. Com isso, vamos para o nosso exercitando. Olha só, sabe-se que a população mundial concentra-se principalmente nos países subdesenvolvidos, mesmo que haja países desenvolvidos superpopulosos. Sabendo disso, assinale a alternativa que indica o continente mais populoso em termos absolutos. Isso nós vimos na aula, durante a aula, então não vai ser difícil para você. Então, letra A seria o continente europeu, letra B, continente asiático, letra C, Oceania, ou letra D, continente americano. Se você respondeu que a resposta correta é a letra B, tá certo, é isso mesmo. Então, vamos para a segunda para finalizar. As migrações atuais de trabalhadores oriundos dos países pobres em direção aos países ricos têm como causas, letra A, a desigual densidade demográfica nos países pobres e a boa qualidade de vida nos países ricos, letra B, o desemprego estrutural nos países pobres e alta produtividade tecnológica dos países ricos, letra C, a competição pelo mercado de trabalho nos países pobres e o aumento do trabalho informal nos países ricos, ou letra D, a crise do emprego e dos salários nos países pobres e o interesse dos países ricos também pelos salários baixos do migrante. E aí, você analisou e encontrou a resposta que você julga ser a correta? Se você disse que a letra correta é a letra D, tá certo, é a letra D, muito bem. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!